O Vozinha deu uma entrevista em inglês e falou sobre como anda a vida dele depois da Copa do Mundo. Ele teve uma transformação, né? Ele era um cara anônimo e virou uma celebridade. Esse aqui é o Inglês da Vida Real, eu sou o Vini Narciso, professor de inglês e trago conteúdos da vida real de pessoas que falam inglês, nativos, para você aprender inglês. Afinal de contas, aprender inglês não precisa ser um negócio chato, maçante, você não tem que ficar fazendo exercício aí, se matando por causa disso. Não, você pode assistir um bom conteúdo, se entreter e ao mesmo tempo aprender inglês. Tem muita dica boa aqui que eu vou trazer para você. E como vai funcionar essa aula? Eu tenho aqui o vídeo, você está vendo na tela, esse aqui tem a legenda em inglês, nem sempre vídeo que eu trago aqui tem, porque isso não importa, eu vou trazer tudo aqui para você, então independente do seu nível de inglês, eu vou dando play no vídeo, ele vai falando, eu vou pausando, explicando, dando uma dica de inglês, então você vai entendendo a história, o que ele está dizendo e ao mesmo tempo aprendendo inglês. Se você tiver um fone de ouvido, ajuda muito para você ouvir melhor, se não tiver também não tem problema, tá bom? Se inscreva no canal e vambora, vamos começar esse negócio. I'm very grateful and very happy for everything that happened in my life. I'm very grateful and very happy for everything that happened in my life. Sou muito grato e muito feliz por tudo que aconteceu na minha vida. Grateful, grato. I'm very grateful. Very happy, muito feliz. For everything that. Por tudo que. Esse que é o that. For everything that happened in my life. Aqui você fala happened, aconteceu, passado de acontecer, é happened, não é happened. Tem gente que quer falar esse E aqui final, né? It, happened, não, happened. Everything that happened in my life. Vamos escutar de novo. I'm very grateful and very happy for everything that happened in my life. Of course, I never expect that. Of course, I never expect that. Claro que eu nunca esperei por isso. Of course, I never expect that. Aqui o que eu acredito que ele queria... eu não sei qual o contexto dá, porque aqui é um corte, né? Mas ele poderia falar, I never expected that. Eu nunca esperava isso, né? Uma coisa que no passado que ele nunca esperou. Eu nunca esperei isso. I never expected that. Mas, o que é importante, gente? Eu só estou pontuando aqui, eu vou observar talvez uma coisa ou outra que ele poderia falar diferente, mas o mais importante é você se comunicar, cara. Usa o inglês que você tem, fala as palavras que você tem do jeito que você sabe falar, porque isso é o que vai desenvolver o seu inglês, tá? Se ele sentar aqui, imagina, né? Ele tá numa entrevista, rede nacional nos Estados Unidos. Se ele começar com insegurança, se questionar como que tá certo, tá errado, ficar validando, ele vai travar e não vai conseguir se comunicar. Então, tá se comunicando, tem um inglês bom. Parabéns, Bozinha, sou fã, gosto muito dele. E é isso aí, show de bola, tá? Of course, I never expected that, tá? Vamos escutar de novo. Of course, I never expect that. Yeah. But it's been like crazy, insane, because how I can't say. Vamos lá. Aqui é muito legal, porque ele tá falando de uma coisa que você vai usar nesse tipo de situação, né? Ele fala, mas tem sido algo louco, surreal, porque, como posso dizer? Esse tem sido é o it's been. It's been é a contração de it has been. It has been contrai e reduz em it's been. It's been, aí ele fala, like. Aqui ele tá ganhando tempo. Ele olha pra baixo e fala, it's been like... Tem sido tipo, o like aqui não é gostar, é tipo louco, surreal, crazy, insane, tá? Então esse it's been você pode usar, cara, para falar, né, um monte de coisa. It's been difficult. Como tem sido ultimamente, depois que aconteceu tal coisa? It's been difficult. Tem sido difícil. Ou it's been amazing. Tem sido incrível. It's been amazing. Então, it's been como tem sido. Tem sido assim, tem sido assado, tá bom? Vamos escutar de novo. E só uma coisa, tá? Esse que ele fala, it's been like, depois ele fala assim, ó, because how I can say. Aqui o que ele quis dizer é how can I say. O certo aqui seria inverter. How, ele falou I can say, how can I say. Quando você fala essa frase, como posso dizer, how can I say? Então você fala, how can I say? Mas é o que eu acabei de falar. Ele está se comunicando, está todo mundo entendendo, está tudo certo e show de bola. Ele está indo super bem. Então, vamos
Vamos lá, vozinha, vambora. Tô torcendo por você. Cara, entrevista assim não é um negócio fácil, né? Eu nunca passei por isso. Mas imagina ainda ele, né? Com tudo que aconteceu, agora ele tá lá numa, tipo, vai a Globo dos Estados Unidos. Que loucura, né? Então, olha o nível de dificuldade que ele tá enfrentando aqui. Falando inglês, né? Um outro idioma, ele fala muito bem. Mas assim, difícil, cara. Tem nervosismo. Tudo isso a gente tem que levar em consideração, tá? Não é fácil. Então, show de bola. Mais um ponto aí pro vozinha. But it's been like crazy, insane, because how I can say, I used to be around people. I play football, so in the football you used to be around people. Yeah. Então, vamos lá, ele fala, eu convivia com pessoas. I used to be around people. I used to be, eu costumava estar. Costumava estar, eu convivia, no sentido de estar. Around people. Around people é estar around. Around significa em torno, estar por perto. Então, eu convivia com as pessoas. I used to be around people. Costumava estar com pessoas à minha volta. Eu convivia com pessoas. É um jeito de falar isso, né? Às vezes a gente quer falar assim, como que fala? Convivia. Convivia. To be around people. Aqui, quando ele fala I used to, é uma coisa que ele costumava fazer. Então, ele convivia. Uma coisa que ele fazia, eu convivia com pessoas. Aí ele fala I play football. Jogava futebol. Então, assim, no futebol, ele fala in football, we are used to being around people. Estamos acostumados a estar sempre rodeados de pessoas. I used to be around people. I play football, so in the football you used to be around people. Yeah. But now it's something that I never expect. Mas agora é algo que eu nunca imaginei. But now it's something that I never expected. But now it's something that I never expected. Aqui faltou um ed, expected. Que eu acho que até que ele falou aqui. Vamos escutar de novo? Se ele fala, porque assim, o certo seria falar, né? But now it's something that I never expected. Uma coisa que eu nunca imaginei. Expected, com ed no final, que eu imaginei, né? Uma coisa que ele nunca imaginou lá atrás, por isso que é expected. Eu acredito até que ele falou, tá? Eles não colocam aqui na legenda, mas eu acho que ele fala assim, vamos ver. Eles fazem essas legendas automáticas, né, do site e sobe na página, né? Enfim, vamos ver. But now it's something that I never expect Beleza, é isso. Isso é uma coisa importante de falar, né? Às vezes você se preocupa com um detalhe de uma palavra, de uma frase, porque realmente expect é no presente, expected é no passado. Mas, cara, dentro de um contexto de comunicação, onde você tem todos os sinais, linguagem corporal, gestual, a história dele que todo mundo já conhece, gente, esses são detalhes. Isso é uma das coisas que eu ensino para os meus alunos lá no método inglês da vida real. Não se preocupe tanto assim com os detalhes. Tem alguns que são importantes, mas muitas das vezes você gasta energia com coisa que, cara, o mais importante é você se comunicar. E é isso que eu ensino os alunos a fazerem através de imersão em comunicação, focar em conversação para você de fato falar inglês. Tá bom? Essa é uma das maneiras que eu uso para ensinar os alunos a falar inglês, tá? Inglês com vídeos. Isso dá muito resultado. Se você gosta e tem interesse de aprender inglês para usar na sua vida pessoal ou profissional, clica aqui no link na descrição para conhecer o método inglês da vida real, tá bom? Vamos lá, vamos escutar de novo. For me, it's also a little bit difficult. Para mim, também é um pouco difícil. Ele fala, for me, it's also a little bit difficult, né? Quando ele fala a little bit difficult, um pouco, a little bit, você vai usar para falar um pouco. Difficult, difícil. A little bit difficult, quando você quer diminuir, né? Um pouquinho difícil. Não é grande coisa, mas it's a little bit difficult. Ele está tentando dar uma minimizada no grau de dificuldade, né? A little bit difficult. For me, it's also a little bit difficult because I used to be like... Anonymous. I like to connect with people. Olha lá, porque eu costumava ser, ele fala, né? Because I used to be, é a pessoa completa, anonymous. Because I used to be, porque eu costumava ser. Até ele coloca um like, que ele vai encontrar a palavra, né? Eu costumava ser tipo, like, aí a pessoa completa, anonymous, uma pessoa comum, uma pessoa anônimo, um anônimo, né? Because I used to be. E aí ele fala aqui depois, I like to connect with people. Eu gosto de me conectar com as pessoas.
I like to connect with people. É uma pessoa do povo, né? Então, difícil. Uma cara que tem esse perfil, de repente, explode. O que acontece? O tanto que muda a vida dele, principalmente numa cidade pequena, né? Um país pequeno que tem um tamanho de uma cidade, né? É uma loucura. É uma loucura. I like to connect with people. In Cape Verde, we like to welcome people. Aí, ó. Em Cabo Verde, como eu disse, nós gostamos de receber bem as pessoas. Então ele fala em Cape Verde, eu não sei porque eles falam assim, Cape Verde, né? Tipo, Cape, mas aí, seria o cabo, mas não fala green, fala verde, Cape Verde. Em Cabo Verde, how I said. Essa aqui é boa para você falar assim, how I said, como eu disse, conforme eu disse, que você também pode usar uma variação dela que é as I said, um pouco mais formal. Conforme eu disse, as I said, ou as I fiz qualquer coisa. As we talked, por exemplo. As we talked, isso aqui é muito comum em e-mails, né? Conforme nós conversamos. As we agreed. Conforme nós combinamos. As we agreed. As we talked, as we agreed, as I said, conforme eu disse. Aqui ele disse how I said. We like to welcome people. Nós gostamos de receber bem as pessoas. We like to welcome people. In Cape Verde, we like to welcome people. We can cook in the street, for example, and eat in the front of the door. Ó, nós podemos cozinhar na rua, por exemplo, e comer na porta de casa. O que isso quer dizer? We can cook in the streets. A gente cozinha na rua, então o pessoal tá todo mundo ali. Ele fala, por exemplo, and eat in front of the door. E comer na porta de casa. Então, uma coisa muito ali de cidade pequena, tem aquela vibe, né? Por ser, a gente tá falando de um país, né? Mas é uma ilha, um lugar muito pequeno, então as pessoas são muito próximas. Tá? É isso que ele tá querendo dizer, né? We can cook in the street, for example, and eat in the front of the door. But from now on, I can't do that. Aí, ó, from now on. Isso é muito legal. From now on é de agora em diante. A partir de hoje, tá? Desse momento em diante. Todas essas variações você pode usar from now on. But from now on, I can't do that. Não posso mais fazer isso. Então, cara, a vida dele mudou, né? From now on, I can't do that. Vamos lá. We can cook in the street, for example, and eat in the front of the door. But from now on, I can't do that. But in the end, I'm very happy because before we used to say we are from Cabo Verde or Cape Verde. Mas, in the end, ele usa assim, né? In the end, que ele fala aqui, in the end, quer dizer assim, no final, no fim das contas, but in the end, isso aqui é muito boa, but in the end. But in the end, que aí você traduzir aqui, ainda assim, então, você vê, but in the end, literalmente é no fim das contas, mas no final, literalmente isso. E ainda você pode usar, interpretar como, ainda assim, but in the end, você tem outra forma de falar ainda assim, mas aqui também cabe. Então são interpretações do idioma que a gente usa como ferramentas para se comunicar. Porque às vezes a gente está pensando a frase no português, tentando falar ela em inglês, e não sai, porque você quer falar exatamente, você está ainda assim, eu estou muito feliz. But in the end, I'm very happy. Because before we used to say we are from Cape Verde, por que ele está feliz? Porque antes, quando dizíamos que éramos de Cabo Verde... But in the end, I'm very happy because... before we used to say we are from Cabo Verde or Cape Verde. And when you say that everywhere in the world, people say, where is that, for example? Vamos lá. And when you say that, e quando falávamos isso, em qualquer lugar do mundo, as pessoas perguntavam, onde fica isso? Né? Ele falava que ela era de Cabo Verde, e aí essa era a resposta, né? As pessoas perguntavam, onde fica isso? Então, and when you say that everywhere in the world é em qualquer lugar do mundo. People say, where is that? Onde fica isso? Aqui outra coisa, né? Perguntavam, as pessoas diziam, as pessoas perguntavam. People say, ele está falando no presente aqui. Então, esse aqui é um exemplo de... aqui ele colocou a coisa no passado. Então ele falou, ó, before, ele usou ali atrás, ó, não sei se você lembra, ele falou aqui, ó,
Mas no fim das contas, tô muito feliz porque antes, before, então aqui ele já colocou passado. We used to say we are from Cape Verde. Nós dizíamos. Então aqui ele está falando no presente. And when you say that everywhere in the world, e quando você diria isso, quando nós falávamos isso em qualquer lugar do mundo, people said, aqui ele não fala said, que seria o passado de say, né? As pessoas diziam, perguntavam. Ele fala say. Então você vê, ele usa um inglês simples, se comunica muito bem. Tá num programa que, cara, não precisa nem falar, um canhão. E é isso, cara. E é isso. Se exponha ao inglês, pratique, treine conversação. Aqui, ó, link na descrição do Inglês da Vida Real. Se você não quer fazer o Inglês da Vida Real, faça qualquer outra coisa, porque você precisa se expor, fazer imersão e praticar conversação. Isso é o que você precisa, tá? Ter contato com o inglês, como a gente está fazendo aqui, assistir série, filme, aqui é uma forma de fazer, assistir séries e filmes aí na sua rotina, no maior volume, né, que você vai sentar e ficar horas assistindo, você não precisa de nada disso, você simplesmente coloca a legenda em português e vai se expondo, o seu cérebro vai absorvendo, mas é isso que muda o seu jogo, tá bom? And when you say that everywhere in the world, people say, where is that, for example? Yes. And then just to show our country to the world, and we don't need anymore to say that. Yeah, I people think it's know. the best thing can happen. Aí, ó, então tá aí. E agora podemos mostrar o nosso país ao mundo sem precisar mais dessas explicações, e acho que é a melhor coisa que poderia acontecer. And then, aqui ele vai concluindo, né? E agora, então, just to show our country to the world, poder mostrar o nosso país ao mundo, and we don't need anymore to say that. Aqui, eu só mudaria a ordem, tá? And we don't need to say that. Normalmente no inglês você vai falar anymore. And we don't need to say that anymore. O mais, que é o anymore, no sentido de não precisamos mais dar essas explicações, você vai colocar no inglês aqui no final. A gente fala sem precisar mais dar explicações, então a gente fala, sabe, ele fala português, né? Por isso que ele faz essa confusão que todo brasileiro faz. A gente fala assim, sem precisar mais, então, we don't need anymore, não precisamos mais, ele vem com dizer isso, ele traduz ao pé da letra. No inglês, você coloca o mais no final aqui. Então você fala o anymore, a gente fala no português aqui, depois do sem precisar, mas na frase em inglês ele vem no final. And we don't need to say that anymore. Tá bom? Só essa observação, mas tá tudo certo. I think it's the best thing can happen. Acho que é a melhor coisa que poderia acontecer. Se você gostou dessa aula, deixa um like, se inscreva no canal e não deixe de conferir o link aqui, ó, do Inglês da Vida Real para você melhorar o seu inglês, para usar aí na sua vida pessoal, profissional, aprender com imersão, com conversação de verdade, tá? Clica aqui embaixo, você tem 7 dias pelo menos de garantia para você conhecer todo o método e se certificar de que faz sentido para você. Eu sou o Vini Narciso, esse aqui é o Inglês da Vida Real e eu te vejo na aula.